Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Hermes Hilarião, ele é advogado especialista em direito eleitoral, e a gente vai falar exatamente sobre as cenas que a gente viu durante o fim de semana no Lollapalooza, né? Uma série de artistas se manifestando politicamente, contrários ao presidente Jair Bolsonaro, mas o que rendeu realmente a polêmica e uma ação no TSE foi as manifestações pró o ex-presidente Lula. Hermes, eu queria que você começasse falando sobre essa liminar que impedia os artistas de se pronunciassem sobre o ex-presidente, né? Isso foi tido como muito polêmico, alguns entendendo como uma decisão arbitrária. Como é que você viu essa situação toda? Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Agradecer o convite por estar aqui participando do programa na Rádio Metrópole. Bom dia a todos os ouvintes. Alegria imensa estar aqui conversando com vocês e poder tratar sobre esse caso que está tendo uma grande relevância social. Eu tenho um limite ético, né, estabelecido pelo Código de Ética da OAB. Eu não posso comentar ou analisar a petição em si do caso concreto, mas o fato tem relevância e, evidentemente, interessa a toda a sociedade. Isso movimentou os principais jornais, os principais blogs, sem dúvida alguma, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, na internet, e merece uma atenção, porque esse ano nós temos a eleição a nível nacional, a nível estadual, e o direito eleitoral, ele interfere no nosso processo democrático, e essa decisão foi bastante comentada. Eu tive já a oportunidade de me manifestar através de minhas redes sociais, e acredito que, num caso específico, a Justiça Eleitoral acabou por impor uma censura prévia ao público e aos artistas, e diante de uma perspectiva constitucional, diante de uma perspectiva de uma análise a partir da Constituição Federal, eu creio que, a princípio, o Tribunal Superior Eleitoral não acertou em impor essa censura prévia aos artistas que iriam se apresentar no festival do Lollapalooza. É preciso esclarecer, inclusive, que a representação que foi proposta perante o Tribunal Superior Eleitoral, ela não foi direcionada a um determinado artista específico, ou apresentador, músico, cantor. Foi uma representação imposta aí, em face dos organizadores do evento. E vejo, inclusive, a dificuldade de cumprimento dessa decisão, porque imaginem a dificuldade dos próprios organizadores de limitar o que é que os artistas irão ou não dizer em suas apresentações perante o público. E, de outro lado, também seria quase que impossível controlar o que o público irá dizer durante as respectivas apresentações. Então, a princípio, creio que houve uma imposição de uma censura judicial. Eu acho que no ambiente democrático nós devemos ampliar a participação popular, a participação da população nas discussões políticas, e essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral acaba por impor uma censura e, de outro lado, vai de encontro, inclusive, ao que o próprio Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo nas últimas eleições, porque houve uma mudança drástica na legislação eleitoral. O próprio Tribunal Superior Eleitoral vem, nas últimas eleições, entendendo que, para configurar propaganda antecipada, é preciso haver um pedido expresso de voto. E, no caso específico, pelo menos a princípio, eu não vi um pedido expresso de voto. Então, eu acho que houve uma precipitação nessa decisão de impor uma censura nesse sentido, e é evidente que eventuais excessos, é evidente que eventual prática de propaganda eleitoral antecipada, ela pode ser posteriormente sancionada, né? A lei prevê a sanção para aquele que praticar propaganda eleitoral antecipada, mas você impor de maneira genérica uma censura prévia, na minha concepção, uma violação clara aí à Constituição Federal. Agora, Hermes, essa decisão acabou sendo tomada de forma monocrática, né, por um dos ministros, o Raul Araújo, em formato liminar, né? Naquele momento ali a decisão foi
tomada por ele, né? Um membro do tribunal como um todo. A questão que muita gente debateu é que o artista em si, ele teria esse direito de se manifestar. E foi muito motivada pela cantora Pablo Vittar, que levantou uma toalha que tinha o rosto do presidente Lula. E ela não citou ele assim diretamente, não pediu votos. Essa manifestação em si teria motivado essa ação vindo do partido do presidente do PL, Bolsonaro, o PL, exatamente. Partido Liberal. Exatamente, o PL. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o artista não pedindo voto, defendendo o lado que ele acha que deve, enfim, né, do foro de cada um, é suficiente para caracterizar a campanha eleitoral, ou simples menção de um candidato que vai participar da disputa já configuraria isso? Ou é um excesso justamente por não pedir votos, só exibir uma imagem, declarar uma preferência? Como é que você vê isso? Veja, desde a eleição de 2016, houve uma flexibilização em relação às regras de propaganda eleitoral antecipada, porque antes você tinha um período eleitoral de 90 dias, posteriormente houve um encurtamento do período eleitoral para 45 dias. Em razão disso, as possibilidades no período de pré-campanha aumentaram, né? Antes, o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral tinham uma rigidez absurda em relação ao que era feito no período de pré-campanha. E, acertadamente, o legislador modificou a legislação e hoje nós temos uma legislação eleitoral muito mais flexível em relação ao período de pré-campanha. E a jurisprudência, os precedentes judiciais do Tribunal Superior Eleitoral reforçam o que está dito expressamente na lei. É preciso haver um pedido expresso de voto para que haja a configuração da propaganda eleitoral antecipada. Então, muitas demandas, inclusive na eleição de 2020, foram propostas perante a Justiça Eleitoral, e a própria Justiça Eleitoral entendeu que não configuraria propaganda eleitoral antecipada porque não estava presente o pedido expresso de voto. Em relação à manifestação de artistas, é evidente que temos que verificar caso a caso para poder chegar a uma conclusão específica. A norma ela não tem como regular exatamente o que cada eleitor, o que cada artista irá dizer. Por isso, no caso específico, eu entendo que houve uma censura prévia, porque a decisão, inclusive, faz uma imposição de maneira genérica a todos os artistas que iriam, né, se apresentar no Festival Lollapalooza. Então, é preciso analisar caso a caso, e eu creio que não cabe à Justiça Eleitoral previamente impor uma censura. É preciso respeitar a liberdade de expressão, é preciso respeitar a liberdade de manifestação e é preciso respeitar também a liberdade artística, né? Primeiro você assegura a liberdade, que é um direito constitucional, de se manifestar, um direito que foi tão caro, sobretudo no Estado brasileiro, fruto de um processo de redemocratização do Estado brasileiro, advindo posteriormente com a Constituição de 88. Então, nós temos normas fundamentais que possibilitam a liberdade artística, que possibilitam a liberdade de expressão. Agora, evidentemente, no exercício da minha liberdade, eu tenho que ter responsabilidade. No exercício da minha liberdade, eu tenho que saber de eventuais riscos que eu estou correndo. Então, não cabe à Justiça Eleitoral impor censura. E eventuais excessos na manifestação podem e devem ser, posteriormente, sancionados pela Justiça Eleitoral. Inclusive, a legislação eleitoral ela prevê a sanção de multa para aqueles que eventualmente pratiquem a propaganda eleitoral antecipada. E, além disso, há precedentes da própria Justiça Eleitoral no sentido de que, se as práticas no período eleitoral configurarem abuso de poder econômico, abuso de poder político ou, eventualmente, uso indevido dos meios de comunicação, pode levar, posteriormente, à cassação de eventual mandato. Então, a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral e as próprias resoluções do TSE regulamentam e regulam a prática desses excessos. Mas eu não posso, como eu disse, impor uma censura prévia, porque a liberdade de expressão, a liberdade artística, a atividade artística é prevista na Constituição Federal e toda e qualquer interpretação deve partir da Constituição Federal. A Constituição Federal, é preciso que a sociedade, de maneira geral,
tenha essa compreensão, independente de posição partidária, é a nossa norma fundamental. É a norma que regulamenta, é a norma que direciona as outras leis infraconstitucional. Então, eu não posso ter uma legislação infraconstitucional que vai de encontro à Constituição Federal e também eu não posso ter uma norma do Tribunal Superior Eleitoral que vai de encontro à Constituição Federal. A decisão, nesse caso específico, proferida pelo ministro Raul Araújo, é uma decisão liminar, é uma decisão monocrática, que o ministro tem a prerrogativa de proferir. Então, ele, dentro da sua prerrogativa, dentro do seu exercício, né, da sua função ali de juiz, de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele a exerceu e, certamente, essa decisão será posteriormente avaliada, como todo caso, pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral, na minha concepção, mantiver a linha dos seus precedentes recentes, não restará configurado, nesse caso específico, analisando aqui de maneira geral, não analisando o processo em si, não restará configurada a prática de propaganda eleitoral antecipada. A gente está conversando com o Hermes Hilarião, ele é especialista em direito eleitoral. Hermes, eu queria fazer uma pergunta com duas, né? A primeira é a seguinte: muita gente citou que o evento é privado, ou seja, uma organização privada, tinha aí uma gerência, os artistas foram escolhidos por essa gerência privada, e isso configuraria também um direito a mais da organização se manifestar do jeito que quisesse, afinal, não teria que prestar explicações à sociedade no sentido de não ter os recursos públicos. Queria que você falasse exatamente sobre esse ponto da liberdade individual e do evento ser privado, se isso atenua o caso ou é uma garantia maior. E o segundo ponto, que foi muito falado também, que na peça jurídica o CNPJ registrado foi com erro, não corresponderia à organização do Lollapalooza. E por isso a decisão não teria tido validade, porque não foi comunicado quem deveria ser. Se de fato aconteceu isso, e com essa decisão, dessa forma, a sentença não teria validade. Em relação à petição inicial, como eu falei no início, eu, até por dever ético, não devo estar comentando o exercício profissional de um colega advogado ou advogada, mas eu creio que se trata de um erro formal, e isso não leva por exemplo, ao arquivamento da ação proposta, ou isso invalida por si só a decisão proferida pelo ministro. É evidente que, para ser possível uma das partes sofrer uma eventual consequência de uma decisão judicial, eu tenho que ter uma intimação formal, uma intimação válida e também uma citação válida naquele determinado processo. Mas esse erro, a princípio formal, ele pode ser corrigido por aquele que propôs a ação. Então, esse é um aspecto. De outro lado, a princípio, o evento sendo privado, ele nos força a ter uma atenção redobrada. Mas, na minha concepção, eu não vejo a impossibilidade de, eventualmente, a Justiça Eleitoral impor uma sanção ou analisar um caso, porque meramente o evento era privado. É um evento privado, mas com ampla repercussão, com milhares de pessoas participando. Então, isso por si só não significa dizer que quem está participando do evento não pode ter uma regulamentação ou uma análise de eventual caso concreto perante a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral pode, sim, a depender das circunstâncias do caso concreto, analisar um evento que ocorra dentro de um estabelecimento privado. Então, o evento, por ser privado, não afasta por si só a competência da Justiça Eleitoral e nem significa dizer que é um sistema de vale-tudo. Então, a Justiça Eleitoral ela não vai regulamentar ou ela não vai apenas analisar casos concretos que venham a ocorrer em praça pública. Talvez, a depender das circunstâncias do caso concreto, um evento privado pode ter uma repercussão muito maior do que um evento que venha ocorrer em praça pública. Então, realmente é preciso analisar o caso concreto, e o fato de se tratar por si só de um evento privado não afasta a incidência
de normas eleitorais e não afasta também a possibilidade da Justiça Eleitoral analisar um caso concreto. Nesse caso, por exemplo, Hermes, o caso foi muito relativo a essa bandeira que a cantora Pablo levantou, embora você me explicou que não citasse nenhum artista específico, né? Remetia à organização do evento. Mas, por exemplo, o cidadão comum chega na janela de casa, estende uma toalha, uma bandeira de um candidato A, B ou C da preferência dele, fora do período eleitoral, por exemplo. Ou mesmo coloca lá, vote em candidato A, né? Como é que isso configura, como que a justiça pode ver antes do período eleitoral já estabelecido? O próprio artigo 36A da Lei das Eleições, que é a Lei 9504, permite que o eleitor tenha sua manifestação individual sobre a preferência de um pré-candidato. Então, a princípio, não há prática de uma propaganda eleitoral antecipada se o eleitor ele manifesta, por exemplo, em suas redes sociais, ou se ele manifesta, como você bem falou aí, coloca uma bandeira em sua janela, ele manifesta o seu apoio a uma pré-candidatura, isso não configura a propaganda eleitoral antecipada. De outro lado, o pré-candidato e o candidato, ele não pode, de imediato, ser responsabilizado pela prática, eventualmente ilícita, de um eleitor. Para o candidato ou pré-candidato ser responsabilizado, é preciso demonstrar, no caso concreto, que ele teve ciência da prática daquele ato ilícito ou, de algum modo, participou da prática daquele ilícito. Então, a princípio, não há qualquer espécie de problema ou não há qualquer espécie de ilegalidade ou ilicitude o eleitor manifestar seu apoio a uma determinada pré-candidatura. Ao contrário, é uma possibilidade do eleitor e isso faz parte do processo democrático. A própria Constituição Federal legitima uma prática nesse sentido e também, tanto a lei eleitoral, a lei das eleições, a 9504, quanto a resolução do TSE permite que o eleitor faça sua manifestação individual. Nesse caso, então, no Lollapalooza, né, que é um caso muito concreto, para uma punição ser praticada, por exemplo, ao PT, que foi o partido enaltecido, né, o candidato Lula, teria que ter uma prova de que o PT ou Lula, de alguma forma, incentivaram os artistas a enaltecerem o nome dele, teria que ter uma prova mais concreta desse vínculo, né, entre partido e a organização, os artistas, para punir Lula ou o PT. Hoje, André, nós vivemos uma polarização muito grande no cenário nacional, né? Assim, essa questão de direita e esquerda. E ontem eu percebi muito isso. Eu fiz uma manifestação no meu Instagram, na minha rede social, e algumas pessoas tentaram polarizar a discussão, como se estivesse em discussão ali Lula ou Bolsonaro. Mas a gente está discutindo o direito e as normas que regulamentam o nosso processo eleitoral. Tecnicamente, discussão técnica. Democrático. Então, a sociedade precisa entender isso. E aí eu vou citar dois exemplos. Eu vou falar de Lula e vou falar de Bolsonaro, para não parecer que eu estou a defender qualquer um dos pré-candidatos. No caso específico, a princípio, me parece que o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva não tinha um prévio conhecimento do que iria ser feito naquela apresentação artística. Partiu diretamente do artista se manifestar livremente naquela ocasião. Então, eu acho muito difícil, muito complicado, seria uma prova um pouco improvável de se levar aos autos de que o pré-candidato ou o seu partido tinha um prévio conhecimento. Inclusive, na representação proposta, salvo engano, nem o partido, tampouco o pré-candidato estão no polo passivo da demanda, ou seja, o partido e o pré-candidato não são representados na demanda. Na eleição de 2018, houve uma representação em face do hoje presidente Jair Messias Bolsonaro, em razão da utilização de outdoors em todo o Brasil, né? Uma rede de apoiadores colocou outdoors em todo o Brasil, manifestando apoio à pré-candidatura de Bolsonaro. Houve uma representação em face de Bolsonaro em relação à utilização desses outdoors, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o presidente eleito não poderia ser responsabilizado, porque não ficou demonstrado no caso concreto que ele tinha um prévio conhecimento da utilização daquele meio de comunicação no período de pré-campanha. Então veja que o próprio Tribunal Superior Eleitoral
tem um precedente em relação a esse sentido. Tem um precedente nesse sentido. É preciso demonstrar, no caso concreto, que o pré-candidato ou que o seu partido, especificamente, tinha um prévio conhecimento sobre aquela prática que está sendo avaliada no caso concreto. Só uma informação, Hermes, você acabou de citar essa questão do outdoor. Foi o mesmo ministro, Raul Araújo, que negou essa liminar dessa questão do outdoor, né, por reconhecer uma campanha. E o mesmo que impôs essa censura prévia aos artistas é o mesmo do outdoor também de Bolsonaro. Hermes, eu lhe agradeço bastante pela entrevista aqui, muito esclarecedora. Nossos ouvintes fizeram muitas perguntas também. Alguns a gente conseguiu ler ao longo da entrevista, outras não, mas a gente agradece muito. Realmente é um assunto que a gente merece acompanhar. A campanha vem aí e qualquer desvio na lei eleitoral precisa ser bem vigiada e observada também. Obrigado, André. Obrigado mais uma vez, a Vitória, pelo convite. Uma alegria participar do programa e estou à disposição. Sempre que possível, pode convidar que a gente volta. Um abraço a todos os ouvintes e um bom dia a todos e todas. Maravilha, Hermes. Obrigado.